Oi pessoal, hoje vocês virão um planejamento de aula virtual síncrona com a metodologia Intera. Vocês têm acompanhado aí o desenvolvimento dessa metodologia, então hoje eu vou apresentar um planejamento aplicado. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo, serei o mediador técnico dessa aula com a professora Érica sobre a metodologia Intera. Então eu estarei fazendo a mediação técnica e estarei aqui à sua disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigado. As etapas da metodologia Intera são 8. A minha aula, por exemplo, que eu já elaborei, foi realizada na disciplina sobre antropologia, né? Então a parte de contextualização eu defini o meu objetivo, o público-alvo, que é para alunos de graduação com uma linguagem acadêmica. Eu estimei que o tempo é mais ou menos de 40 minutos e com 2 intervalos para questionamento, né? Então isso está tudo na minha etapa de contextualização. Defini conteúdo programático, objetivos específicos e também se eu vou ter alguma avaliação ou não da aula. Ou etapa de requisitos. Então, uma vez definido todo o conteúdo programático, objetivos, eu preciso saber quais são os requisitos, tanto pedagógicos quanto funcionais, técnicos, que serão necessários para que eu dê continuidade ao meu planejamento. Então, no meu caso, nessa aula de antropologia que eu planejei, né, para ser ministrada pela webconferência, eu preciso da parte pedagógica, elaborar o conteúdo, apontar as etapas da aula, separar referencial teórico, escolher uma leitura complementar. E da parte técnica eu preciso preparar o slide, escolher um vídeo do YouTube que eu já coloquei anteriormente na etapa de contextualização que eu vou querer, escolher um software para isso. Aqui na webconferência, por exemplo, eu quis escolher o PowerPoint. Anteriormente eu precisaria ter criado um curso no ambiente virtual de aprendizagem, o TDIA, e cadastrar os nossos colegas de trabalho ou alunos. Na arquitetura, né, nesse meu planejamento, é o momento então de desenhar, né, esboçar aquilo que previamente eu havia planejado. Então eu apresento o objetivo da minha aula, né? No meu caso também eu escolho uma obra clássica. Então se lá no requisito eu falei eu preciso de uma leitura de um referencial teórico, então aqui eu vou já colocar qual é esse referencial teórico. Já apontei que é uma obra dos africanos no Brasil, de Nina Rodrigues, né? Outra coisa, anteriormente eu tinha colocado, olha, eu vou precisar então de uma leitura também complementar. Então eu escolhi um artigo que está na base de dados Cielo. Então já também deixo separado qual é esse artigo. Bom? Outra coisa na arquitetura, eu já posso fazer os esboços dos slides da minha aula, né? Então, mais ou menos, prevendo que a minha aula terá 40 minutos, né? Eu imagino 10 minutos de exposição e 30 minutos para a interlocução, que é a parte principal, né? A parte que a gente dá mais ênfase. Então, eu imagino aí uns 6 slides para isso, tá bom? A etapa de desenvolvimento é o momento de colocar a mão na massa mesmo, né? Daquilo que você planejou, desenhou, rascunhou e esboçou. Então aqui para o meu planejamento seria o momento de elaborar os slides propriamente ditos. Na parte de testes, a etapa de testes é o momento em que nós vamos testar essa aula, ver se essa aula está com algum problema. Então eu fiz a aula, escolhi um vídeo do YouTube, por exemplo. Será que ele vai rodar normalmente? Será que os alunos vão conseguir visualizar? Na parte gramatical, de ortografia, é o momento de fazer também uma revisão de todos os slides preparados, né? Sempre lembrando que a metodologia Intera tem também como base prever futuros erros, né? A etapa de disponibilização é o momento em que eu vou disponibilizar a aula já preparada para os alunos. Então eu posso disponibilizar, por exemplo, no nosso AVA, que a gente utiliza o TDIA, após a gravação e depois a edição. Pensando no reuso desse material, a metodologia Intera sempre, na verdade a metodologia Intera pensa sempre no reuso e na qualidade dos materiais ofertados na educação à distância. Então você pode também preencher, e mais para frente você também verá no curso, uma tabela de metadados, que vocês podem visualizar, por exemplo, por aqui. Então eu posso, por exemplo, essa aula, esse planejamento de aula, eu posso preencher uma tabela e depois disponibilizar essa tabela de metadados, que esse na verdade é um objetivo
da metodologia. Uma vez que esse aqui é um objeto de aprendizagem, então com essa tabela possivelmente ele poderá ser reutilizado e encontrado com maior facilidade. Retomando então, após a etapa de disponibilização, vocês poderão ver avaliação. Então, no meu caso, eu planejei a minha aula e já elaborei um questionário para isso, que depois eu vou disponibilizar esse questionário, por exemplo, no TDIA, com 4 perguntas básicas, mas que vão me dar subsídios para que eu faça um novo planejamento e depois uma nova aplicação dessa aula. Então, eu elaborei 4 perguntas básicas, a explicação foi clara, você conseguiu aprender o conteúdo, você teve possibilidade de interação ou não com o professor. Se uma aula, por exemplo, de 40 minutos síncrona, sem interação, com certeza vai ser uma aula muito desmotivante para o aluno. A aula, por exemplo, propiciou uma discussão coletiva. Então, são 4 perguntas referentes a esse meu planejamento e que depois você vai poder criar o seu próprio questionário ou encontrar uma forma de avaliação mais adequada ao seu planejamento. Finalmente, a gente tem a etapa de gestão de projetos, que é uma tabela que você pode criar com os itens, a função dos integrantes da equipe, as tarefas, o prazo de realização e valores que possivelmente possam estar envolvidos no projeto. A gestão de projetos, se você trabalha com uma equipe multidisciplinar, por exemplo, ela vai ser muito importante. No caso, se você está ministrando uma disciplina na graduação ou mesmo na pós, talvez não seja tão importante que se você trabalha mais você e os seus alunos, talvez a função dos integrantes vai ser o professor planejando suas aulas e vice-versa. Mas se você está numa equipe muito maior, a construção de objetos virtuais, objetos de aprendizagem de alta granularidade, que você necessite gerenciar, essa tabela vai ser importante. E também se tiver envolvido valores de agências de fomento, é sempre bom deixar tudo organizado. Bom, finalizando as etapas da metodologia inteira, eu queria pedir ao Paulo que gerenciasse as interações entre vocês, se vocês quiserem apontar alguma sugestão, críticas ou mesmo dúvidas, tá bom? Pessoal, então chegamos no momento das primeiras interações. Eu peço aos que tiverem alguma dúvida ou questionamento a fazer para a professora Érica que use o ícone levantar a mão, por favor. Então, Laís é a primeira a levantar a mão, seguida do Ronaldo. Ok, Laís, por favor, faça a sua pergunta. Oi, eu queria saber quem que vai fazer a avaliação? Vai ser o aluno ou o professor? Professora Érica, por favor. Oi, Laís. Então, nesse caso, eu elaborei esse questionário simples para disponibilizar aos alunos para eles fazerem a avaliação da aula. O que eles acharam, como eles sentiram a aula que eu planejei e que eu apliquei. Então, nesse caso, não vou fazer eu, professor, uma avaliação dos alunos, nem de como eles aprenderam em relação ao ensino-aprendizagem. Na verdade, eu quero um feedback deles, um retorno de como eles sentiram e a condução da aula, tá bom? Ok, obrigada. Pela ordem das interações, então, o Ronaldo é o segundo a levantar a mão. Ronaldo, por favor, faça a sua pergunta. O Ronaldo está fazendo a sua pergunta por chat. Oi, Ronaldo. Eu acabo de ler então aqui a sua pergunta. Na verdade, para essa aula específica que eu elaborei, eu imaginei que essa avaliação se daria após a aplicação da aula. Elaborei o questionário, disponibilizei aos alunos e eles vão me dar o feedback. Mas nada impede que eu mesma reveja os itens do meu planejamento no momento da construção, né? Então, não preciso esperar que o aluno me dê um feedback. Eu acredito que durante a elaboração de um planejamento, você sempre vai, volta, retorna. É um processo sempre muito dialético. Você avança um pouco, de repente você viu que precisa de um outro item e retorna. Então, durante o processo, eu acredito que o próprio professor pode avaliar o seu planejamento. Mas nessa aula específica, eu coloquei essa avaliação ao final, uma vez que a aula já tenha sido aplicada, tá bom? Bom, eu espero que
Espero que a aula tenha sido clara e que vocês possam utilizar esse recurso que a nossa equipe disponibilizou para que vocês possam então elaborar o próprio planejamento com a metodologia inteira. Muito obrigada.